Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos então para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando então sobre Jigokuraku. Nesses últimos episódios nós enfim tivemos a tão aguardada explicação sobre qual poder ali é esse que os gurus estavam usando, que a Mei usou, que o próprio Gabimaru inconscientemente usou. E a gente enfim tem então a explicação sobre o que é o tal, por mais que seja um tanto quanto genérico de certa forma, ao menos de início nós não tivemos uma explicação total, e também falar um pouquinho sobre o quão mais melhorado poderia ser no fim das contas os últimos episódios com certos acontecimentos, que foi ali uma luta bem interessante, mas poderia ter sido bem melhor. Só que antes realmente de ir para o vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem imensamente do vídeo. Agradeço imensamente também o apoio de todos vocês. Espero que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente vê de que o Gabimaru já é um tanto quanto cansado de ficar apenas esperando ali mais informações, tanto que por conta disso ele querendo o mais rápido possível voltar ali para a sua esposa, ele conseguir ali o elixir da vida, levar lá para o shogunato, então conseguir o perdão do shogun e assim poder viver em paz ao lado da sua esposa. Ele já de uma vez por todas vendo de que se eles veem ali de que os gurus existem e eles estão na ilha e eles estão aparentemente no local em que está o elixir da vida, de uma forma ou de outra, pelo que dá a entender, o Gabimaru vai ter que lutar com eles. Então que seja mais cedo do que mais tarde. Então por isso que o próprio Gabimaru abandona ali o Senta, que estava fazendo a guarda dele enquanto os demais dormiam. O Senta que acaba pegando também no sono, então o Gabimaru aproveita para ir atrás da tal elixir da vida, e no meio do caminho acaba se encontrando ali com um dos gurus, e até são nos apresentados ali a origem dos gurus. Então basicamente ali era inicialmente meio que uma espécie de grande eremita, um ancião que vivia pelo visto nessa ilha, só que em algum momento ele chegou na iluminação e ele se separou em 7 partes, que são ali os 7 gurus. E se a gente até parar para pensar, a gente dá para traçar um bom paralelo com a história do Zero Fugo que a gente teve lá também em Shumatsu no Valkyrie, que acabou se separando depois, ao contrário de ser a iluminação, mas ele se corrompendo, ele se dividiu no que nós teríamos como 7 deuses da sorte japonesa. Então pode ser que o que está acontecendo aqui não seja exatamente o que aparenta ser. Talvez esse grande eremita aí que originou esses 7 gurus não seja exatamente o que aparenta ser. E também é nos revelado o nome, pelo menos da maioria de todos os gurus, que eu não vou tentar falar, porque pelo amor de Deus é um bagulho muito difícil. Então não esperem que eu decore os nomes. Pode ser que em algum momento eu lembre de um ou de outro, mas sem sombra de dúvidas, o bagulho difícil. Mas a gente vê de que o Gabimaru se encontra com o mesmo guru que acabou matando o Tenza nos episódios passados e que basicamente decide partir para cima. O próprio guru que não queria de início lutar contra o Gabimaru, por conta dele já tá cansado, sempre é no turno dele, eles meio que se revezam para ficarem de olho na ilha, é sempre no turno dele que as coisas começam a dar ruim, só que o Gabimaru taca simplesmente tô nem aí, parte para cima do guru. E no início a luta é uma verdadeira humilhação pra cima do guru, por conta de que a gente vê o Gabimaru descendo soco, chute, ele mesmo até chega depois a queimar o guru, só que isso parece ser completamente inútil, mesmo ele aparentemente sendo ali muito parecido com uma planta, algo que depois até é mostrado. O Shoubei e o Toma, que não morreram, explicam ali de que os gurus não regeneram primeiramente o coração ou o cérebro, eles se regeneram inicialmente a sua
suas partes inferiores, os membros inferiores do seu corpo, como se fossem plantas, porque as partes inferiores das plantas basicamente são as raízes que têm ligação com o solo e que absorvem a água e os nutrientes necessários para o seu crescimento e a fotossíntese. Então a gente vê de que mesmo o fogo não adianta, o próprio Gabimaru vem, ele dá uma surra absurda em cima do Guru, e a gente vê de que é como se tivessem várias etapas ali na luta, como se estivesse lutando contra um boss de RPG, mas no fim das contas, por mais que a luta tenha sido basicamente o episódio inteiro, a animação, pelo amor de Deus, foi bem mais ou menos, poderia ter sido muito melhor, a luta foi até que boa, mas não empolgou tanto quanto poderia ser. Não apenas a animação, como a trilha sonora. A gente não dizendo que a trilha sonora de Jigokuraku é ótima. A gente teve ali alguns momentos com as trilhas sonoras um tanto quanto medianas ali, deram uma elevada nas cenas, e aqui poderia ter sido muito bem utilizado e não foi. Fora também que a animação parece que a mapa de fato não está nem um pouco focada em fazer Jigokuraku, então é um tanto quanto decepcionante ali para a obra, que sem sombra de dúvida eu gostei pra caramba, mas o anime acaba tendo uma animação um tanto quanto mais ou menos. A gente vê que o Gabimaru depois até ali acaba levando uma surra, ele dá uma surra no Guru, só que o Guru depois devolve pra ele, só que a gente vê de que no meio da luta o Gabimaru até meio que inconscientemente usa ali o tal, que é essa energia mística do mundo de Jigokuraku, que acaba sendo mais ou menos explicado, mas ele usa de forma um tanto quanto inconsciente, e isso explicaria muitas coisas sobre o fato de como que o Gabimaru não morre tão fácil assim. O próprio Guru vê de que o Gabimaru era para ter morrido com certos golpes dele. A gente mesmo vê de que o Gabimaru, ele sabe muito bem de que não vai conseguir ganhar essa luta tão fácil, mas ele acredita que pode derrotar o Guru se simplesmente descer porrada no filho da mãe, se simplesmente ali não parar, ser mais rápido, dar danos mais rápidos do que o Guru consegue se regenerar com a sua regeneração. A gente vê de que depois disso o Guru acaba sendo forçado a se transformar ali numa espécie de besta gigante que consegue ainda por cima desferir vários choques ali no Gabimaru. O Gabimaru que não desiste. Ele lembra ali de uma regra ninja que o pai da esposa dele, meio que sensei de certa forma dele, acabou ensinando a ele sobre, na verdade não ensinando exatamente, ele fez com que o Gabimaru inconscientemente lembrasse disso, e é que em todo momento que o Gabimaru tiver em uma situação desesperadora, se ele for cair, ele vai cair atirando, e ele tenta ali ao menos dar ali com as chamas dele um golpe bem grande em cima do Guru, só que no fim das contas o Gabimaru iria morrer se não fosse a Mei. A Mei que pelo visto consegue usar o tal, salva o Gabimaru, e eles até depois acabam fugindo, e os Gurus pelo visto conhecem então a Mei, até essa parte que a gente fica a curiosidade ainda mais depois que a gente vê que a Mei, após usar o tal e salvar o Gabimaru, ela acaba ali meio que assumindo uma forma um tanto quanto mais adulta. O próprio Gabimaru depois tenta entender isso quando ele se encontra ali com o Tamiya e o outro Azaremon, que agora cujo eu não me lembro o nome, mas o Fuchsia, lembrei, a gente basicamente vê de que ele acaba se encontrando com esses dois que iriam tentar matar o Gabimaru, só que o Gabimaru, mesmo que decepcionando o Tamiya, que a gente vê a grande motivação dele de querer se tornar imortal, não em sentido literal, mas ser imortalizado, uma lenda, fazer um feito que ninguém nunca conseguiria superar ele é basicamente um maníaco por lutas. E ele queria ali lutar com o Gabimaru e se vê decepcionado que o Gabimaru não é tudo isso que aparentam ser, mas fica feliz por saber sobre os Gurus. E até aí eles fazem essa aliança um tanto quanto inesperada, o Gabimaru por querer sobreviver e querer conseguir o Elixir da Vida, o Tamiya para lutar contra os Gurus, e o Fuchsia porque ficou interessado ali na anatomia desses seres míticos que parecem não serem tão míticos assim, tão divinos assim. A gente vê de que até ali, enquanto isso, o grupo da Sagiri, que a Sagiri acredita claramente que o Gabimaru não morreu, ele está com a Mei em algum
algum lugar. Tanto que o próprio Roku acaba ajudando eles a tentar encontrar o Gabimaru, enquanto ele até ali, a única informação acaba sendo importante nessa conversa é sobre a explicação do que é meio que o Roku. A gente vê de que não apenas ele, como todas as vilas aí dessa ilha, acabam que as pessoas em algum momento das suas vidas começam aos poucos a se transformarem em árvores. Não tem uma explicação, o próprio Roku não sabe direito o motivo disso, mas todo mundo, quando começa a virar árvore, começa a meio que se prostrar ali como se estivessem orando para Deus, para ir então até o paraíso. E a gente vê de que no fim das contas esse lugar que eles estão não é o paraíso nem um pouco. Então a gente vê de que o próprio Roku acaba que ainda não sendo ali uma árvore por completo, ele aos poucos vai perdendo a sua consciência, mas enquanto não tiver perdido ela totalmente, ele vai tentar ao máximo ajudar a Mei, que tem muitos mistérios envoltos nela. Enquanto a gente vê de que o próprio Senta explica de que essa ilha, sem sombra de dúvidas, não é nada tão paranormal assim, tem alguma ação humana. A gente mesmo vê de que aí temos uma mistura um tanto quanto superficial e bagunçada de várias religiões, fora o fato de que alguém queria que as pessoas viessem até essa ilha, porque senão para que elas mandariam vários cadáveres de pessoas que estavam se transformando em flores? É meio idiotice você fazer isso ali sem querer atrair ninguém. A curiosidade humana é bem insaciável, então sem sombra de dúvidas alguém iria até essa ilha. Então, aparentemente, pelo que dá a crer, temos ali uma ação humana em volta de tudo isso. A gente vê de que até ali rola depois toda a explicação sobre os gurus, a questão daquele grande eremita e tudo, se dividiam em 7 partes, como eu já tinha acabado de falar, mas rola até ali uma reunião dos gurus, que bom, melhor forma de se apresentar personagem, basicamente, como os gurus podem mudar de sexo como bem quiserem, tanto indo virar um homem quanto uma mulher, eles decidindo qual sexo eles preferem. E bom, nós temos outras certas cenas de que, bom, eles não são tão puros assim, tão divinos assim, porque eles gostam bastante de, digamos que, mandar a ver. Mas a gente vê de que o próprio guru que lutou contra o Gabimaru, ele meio com uma aparência toda decrépita, a gente vê de que, pelo que dá a entender, o elixir da vida é o que faz com que eles recuperem o seu tal, e tal esse que não é infinito, é como uma energia que se gasta. Então a gente vê de que o próprio Gabimaru, interessado com tudo isso, depois que ele vê a Mei, ele se alia ao Tamiya e o Fuxia, e a gente quer saber o que diabos é esse tal que tanto falam, e a gente descobre, enfim, de que é basicamente uma energia proveniente de tudo que é a vida. É basicamente aquela explicação genérica de Ki, Chakra, Nen, Cosmos, magia, é bem normal no fim das contas, mas eu creio eu, de que isso é só de início, é o começo de tudo, e também porque seria um tanto quanto chato ser um episódio inteiro só de explicação. É mais fácil explicarem tudo isso no meio de uma luta, no meio da prática. O próprio Tamiya vê que não adianta de nada eles ficarem aí sentados de pernas cruzadas sem fazer nada. Então o melhor que eles têm a fazer é o próprio Tamiya, que bota ali, ele pega a Mei, bota ela no ombro dela e começa a partir ali pra cima de um bando de monstros que está na ilha. Se eles não vão entender ali tão fácil assim no diálogo, na conversa, é melhor então eles entenderem tudo na base da porrada, na prática de fato. Então ele ali mega interessado para entender mais sobre o tal, e até a explicação, essa questão de que é uma energia que até o próprio Xion, pelo visto, inconscientemente usa, como se fossem ondas. Como ele não enxerga, ele usa inconscientemente o tal para acabar ali tendo uma vantagem a mais, para ter a vantagem de que ele não tem ali a visão, ele meio que usa o tal para se localizar melhor. Ele usa isso daí para superar essa dificuldade que ele tem, essa deficiência que ele tem. Então até ali ele meio que explicando de que com isso ele sabe qual é a altura da Norugai, a postura dela, sabe ali várias informações do físico da garota. Garota essa que até ali acaba querendo pedir ajuda para o Xion, para que ele treine ela querendo vingar a morte do Tenza. Só que ele se recusa pelo simples fato de que ele não quer ali que ela morra.
Ele já viu o seu discípulo morrer, então não quer que ninguém importante para o seu discípulo morra na sua frente sem ele ter podido fazer nada. Então a gente até vê de que ele treina, mas não treina ela. Ele ensina o que ela tem a fazer, mas não vai sair pegando na mão dela para fazer ali isso assim assado, para explicar exatamente detalhadamente o que ela tem que fazer. Então se ela aprendeu, pronto. Se não, pronto também. Ela não vai mais aprender, ele não vai tentar explicar a ela. Ela vai explicar tudo na base da observação e também da prática que ela vai vendo ali o Xion fazer. A gente vê de que enquanto isso o Shober e o Tom acabam que não morrendo, e o Shober que se demonstra bem inteligente até a constatação que ele chega sobre a regeneração ali dos gurus começarem pelas partes de baixo, onde provavelmente esteja o seu ponto fraco, e o próprio Tom aqui querendo analisar a situação, criar uma estratégia. O Shober faz tudo isso mesmo não querendo e também sem sequer saber que era isso que ele estava fazendo. Só que eles acabam que sendo atacados por um dos discípulos, que são basicamente os braços direitos, os emissários dos gurus, que basicamente vêm para trabalhar ali com o intuito de ficar de olho nos humanos que chegaram até a ilha. Tanto que a gente vê de que um deles acaba se encontrando com um grupo do Gabimaru e o outro se encontra com o Shober e o Toma que lida ali com os outros monstros, os Soshins, que são ali esses gigantes que lembram muito os titãs de Attack on Titan, e enquanto o Shober que acaba meio que indo jogar no Vasco, ao menos que temporariamente, porque a gente vê de que ele já meio que quase morreu uma vez, e pelo que dá a entender no fim desse episódio ele quase morre uma segunda vez. Só que o próprio discípulo reconhece o talento que o Shober tem para lidar com o tal, só que isso é feito de maneira inconsciente. Mas no fim das contas a gente vê de que os episódios basicamente a gente vendo o que cada um vai começar a fazer. Eles não têm um tempo em si para treinar, mas eles vão ter que dar um jeito de treinar enquanto vão sobrevivendo. O treino deles é basicamente sobreviver. Então a gente vê de que o episódio acaba ali, esses dois últimos episódios basicamente acabam com a explicação que eu creio que seja só o início do tal. Eu já vi gente que vendo o quão espetacular é esse sistema de poder de Jigokuraku pelo mangá, então devemos ali ter ainda mais aprofundamentos nessa energia, toda uma explicação bem mais elaborada, mas eu creio que não por agora. Talvez nos próximos episódios a gente possa ter isso, só que isso infelizmente é só para os próximos episódios e para os próximos vídeos, porque eu infelizmente já vou me despedindo de todos vocês. Só que antes de realmente ir embora, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado do vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente a todos vocês, muito obrigado por tudo, falou, valeu e eu fui.